Portanto, imundície, sujeira, só vem aperfeiçoar um preconceito que já está muito forte no coração da sociedade, de que todo político é bandido. Trata-se apenas de descobrir que tamanho é a bandidagem e de que, sendo bandido, é capaz de fazer alguma coisa boa para o povo. Isso não é verdade, né? Comovidamente, isso não é verdade. Agora, eu discordo do Lula. Primeiro, este sintoma de deseducação política sempre houve. O povo brasileiro sempre estimulou essa coisa da jogadinha, da denúncia, etc, etc. Não é? Segundo, quem dá o tom das campanhas somos nós políticos e vocês jornalistas. Mas nós políticos temos a hegemonia do processo. Se nós nos comportarmos, não é? E não quer dizer que a gente tenha que esconder denúncia, não. Esse negócio de dossiê, eu não faço clandestinamente. Qualquer denúncia que chega para mim, eu faço. Um amigo meu, muito recentemente, dou um abraço para ele se estiver assistindo, não vou aperfeiçoar o que ele disse, que eu sou muito bocão, né? Bocão quer dizer, eu falo. E eu falo porque, diz para ele, porque é a minha ferramenta. Sempre a minha palavra, sempre foi a ferramenta. Eu fiz uma opção de vida de não ter rabo de palha, mas todo homem público tem que ter humildade para ser acusado. E tem que ter uma reação natural de dizer, então, aqui está meu peito aberto, aqui está meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal, que eu sou contra que político tenha, aqui está a minha vida toda, devasse, investigue. Porque calúnia, sim, isso é grave. Porque você pode fazer uma calúnia do jeito que as coisas são hoje pela televisão, você destrói uma biografia, destrói uma reputação, anos depois o judiciário pode restaurar essa coisa e o processo já está queimado. Já temos vários episódios disso. Isso é grave e eu vejo sintomas disso no Brasil. No caso da Rosiana, o senhor acha que é isso? Não, ali é uma confissão, não é? Aquela montanha de dinheiro. Tudo bem, aquilo seria teoricamente um documento de um processo que estaria teoricamente sob sigilo judicial, segredo de justiça. Portanto, devassar, manipular aquilo já não é bem afim com a lei. Mas o secretário de Planejamento do Maranhão foi a público e dizer, não, isso era dinheiro de campanha, confessou um ilícito, então não há mais explicação. Aquilo é um crime. Aquilo convenceu o senhor? O quê? Tem a dúvida dessa versão? Dessa versão? Não, porque já é a sétima. São 7 versões, mas aquela última é crime. Simplesmente é a confissão de um crime, de um ilícito. Porque se fosse propina seria um crime mais grave. O quê? Se fosse, por exemplo, um dinheiro de propina... Não, mas aí é uma discussão de origem do dinheiro. Ele falou que aquilo era para a campanha. Não, mas é um crime conveniente, né, governador? Porque é um crime mas que não veja, tem por favor, pena prevista, né? Por favor. Tipo. Não, tem pena prevista. Não, no caso dele, não. Tem inelegibilidade. Dele. Não é dela. Depende dos nexos a serem investigados. Ele disse que aquilo era para a campanha dela. Não é? É evidente que você pode, num procedimento judicial, distinguir responsabilidades, etc. É o fato que está lá. Agora, eu não quero entrar nisso, porque eu acho tudo isso muito vulgar e eu quero me manter o mais alheio a essa imundície, porque quando a máfia briga, ela gostaria de fazer que todos fossem bandidos. Que é isso a quem interessa. Né? Aqueles que são, gostariam de jogar... O senhor está colocando o PFL dentro da máfia, nesse caso, Rosiana. A máfia não é partido, eu não vou cair em escorregões desse tipo. Né? A máfia não é partido, a máfia são os mafiosos, que estão nos partidos, que estão no jornalismo, o que definitivamente não é o caso dessa bancada aqui, né? Mas há mafiosos no jornalismo, como há mafiosos na plutocracia, há mafiosos nos partidos também. Entre os políticos há mafiosos também. Mas nesse caso... O que eu quero é ter segurança de que não há mafiosos no Ministério Público. Senão aí eu vou pedir pela mamãe. O senhor tem alguma dúvida em relação a isso? Hein? O senhor tem alguma dúvida em relação a isso? Não, eu acho que aquela operação, formalmente, a minha formação é jurídica, eu sou professor de Direito Constitucional. Muitas vezes as pessoas, inclusive, me confundem, como tem uma opinião dúbia, mas isso é o cacuete de uma pessoa que foi treinada no direito, né? Então, presunção de inocência... É a dinâmica do processo. Presunção de inocência, direito ao contraditório, etc., etc., ao devido processo legal, tudo isso é da formação jurídica. Então, aquilo ali, no itinerário, a Polícia Federal pedir ao Ministério Público, o Ministério Público requisitar ao juiz, o juiz determinar, não tem uma única imperfeição jurídica. Então, se queixar que não foi avisado, isso é absoluto patrimonialismo, não existe isso. Como também não existe o Presidente da República telefonar para o delegado de polícia pedindo um fax explicando o que aconteceu. A pretexto de que queria garantir, dar uma explicação de que não havia ilegalidade. Não existe. É preciso dizer ao presidente que, se ele for pressionado por isso, ele tem que dizer, olha, isso é um mandado judicial, eu não posso interferir
Se houver abuso, ou arbitrariedade ou ilegalidade, os caminhos legais serão feitos. Mas jamais receber um fato de um delegado de polícia na sua O residência. senhor concorda com uma tese muito difundida, E inclusive... depois, deixa eu inclusive, completar. Então, veja bem, tem um ilícito flagrante e confessado, pode haver coisa mais grave, mas eu presumo inocência até prova em contrário, Tá. porque essa é que o direito assegura a qualquer cidadão, mas há indisfarçavelmente o seguinte fenômeno. Isto o Brasil precisa saber. Este governo concedeu pedaços importantes do orçamento brasileiro, dinheiro do povo, para essa oligarquia brasileira. O país perdeu na Sudã, neste episódio, 1 bilhão e 600 milhões de reais. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Deixa eu aplacar minha indignação, porque eu sei quanta casa popular você podia fazer com isso. Quanto açude no Nordeste você podia fazer com isso. Isso pagava a BR-364, que dava aos nossos compatriotas da Amazônia um caminho em direção ao Pacífico, facilitando dramaticamente a vida de acreanos, rondonenses, enfim, da gente ali da Amazônia confinada, a Bolívia e... Governador. Pois, só um minuto. Pois bem, anos depois, eles elegem o seu Jader Barbalho presidente do Congresso Nacional. É inacreditável isso. E agora, quando há uma ruptura, quando um ou outro fragmento desta coalizão de poder que fez junto à reeleição, à compra de votos, que abafaram o caso Civan, que abafaram a CPI dos bancos, que abafaram a CPI da corrupção, quando vira inconveniente, abre-se as gavetas e sai o tal dossiê. Isto é também errado. É fascismo isso. Mas que dossiê Quantos que saiu? dossiês estão na gaveta porque alguém está lá calado? Mas que dossiê que saiu? Que Que você tá dossiês falando? são esses que o senhor se refere? Jornalista, você não viu nenhum trabalha dossiê na aqui Folha no de São seu- Paulo, você na revista Época. Os dois sabem antes de mim quais são os dossiês. Você, por exemplo, podia explicar à sociedade brasileira como é que a revista Época, que sai às sextas-feiras à noite, Sabe? no sábado de manhã em São Paulo tinha um outdoor com a capa com aqueles cantos. Foi explicado, inclusive, pelo diretor de redação da época. Você qual foi o acreditou processo. nessa versão? Claro, eu estava participando lá. O senhor não Tá, acreditou, eu não acreditei. O que o senhor acha que foi? Eu acho que ela tinha informação antes. Não tinha. Eu acho que tinha. Nós estávamos apurando aquilo antes. Assim, apurando com base em que pista? Ô, amigo, Mas com base em amigo, pista o Brasil não, inteiro rapaz, nós tá nos somos assistindo. repórter, nós Inquérito somos aberto. repórter. O Brasil Peraí, inteiro tá peraí, nos o senhor assistindo. está Inquérito levantando aberto há uma 3 coisa aí que é muito grave. Não, pois isso é jornalismo, não tem nada a ver, Não. O que eu estou dizendo, Peraí. o que eu tô dizendo é o Não tem seguinte. nada- A Folha de São Não, Paulo, peraí, a Folha de peraí, São olha. Paulo, o Correio Brasiliense, vamos fazer logo precedência. O Correio Brasiliense descobriu o contrato sem licitação do Ministério da Saúde, que devia vacinar as pessoas, matar mosquito, contratando firma de arapongagem. Isso é outra coisa. Não, O mas senhor está dizendo o vocês seguinte, me como é que a perguntaram revista, como é que a revista Não, peraí um chegou pouquinho. aquilo? Aquela foto e aquelas imagens do dinheiro, sendo uma peça de um processo que formalmente corre sob segredo de justiça, como estão publicadas? Mas aquilo não foi diz a publicado no Polícia, dia seguinte. diz a Polícia Federal. Quem divulgou foi o procurador. Diz o procurador. Eu não. Mas não é a primeira Mas isso é uma vez, coisa né? diferente Fora da do- primeira edição da época. Primeira edição Inclua da época fora porque dessa. nós estávamos por... Vamos discutir Cobrindo saúde isso, pública, não, tem que estar educação claro essa pública, coisa. porque se a gente for mexer, A gente- começa a feder e a sociedade... Não, Não, o que a gente quer saber é se não, existe não, dossiê, não, se o senhor já viu. Acho que Olha, todo mundo quer se quer você saber. abrir as 3 revistas nacionais, as 3 estão falando de dossiês, arapongagens... Mas o senhor viu Eu algum não. desses? Não, nunca vi, mas o senhor porque está confirmando. já em 98 me ofereceram por telefone um dossiê sobre as contas das Ilhas Caimã. E a minha reação foi, eu não participo desse tipo de jogo. Se você tem alguma ilegalidade, entregue ao delegado de polícia mais próximo. Porque eu acho, francamente, que esse serviço sujo, nós políticos temos que tomar cuidado, que mesmo a pretexto de nos ajudar hoje, destrói a confiança da sociedade na sua representação. Deixa eu fazer uma O que não pergunta quer aqui. dizer que nenhum de nós esteja fora da necessária severidade da lei. E mais que isso, qualquer de nós, sob suspeita, tem obrigação de se colocar previamente à disposição de qualquer esclarecimento. Deixa eu fazer uma pergunta então de